Bom, e ainda falando de saúde, né? Você já teve aí que esperar, por exemplo, vários dias para conseguir uma consulta no seu plano de saúde? Ou teve que também procurar atendimento particular porque não conseguiu médico ou algum especialista no seu plano? Pois é, mas não são só apenas os pacientes que estão irritados aí com os planos de saúde. Os profissionais também estão e por isso mesmo vão fazer hoje, em todo o Brasil, o Dia Nacional de Advertência aos Planos de Saúde. E para saber qual é a principal reclamação, né, dos médicos aí de todo o Brasil e também aqui de Santa Catarina, nós estamos recebendo aqui no estúdio do SC no Ar o Dr. Leopoldo Bach, que é tesoureiro do Sindicato dos Médicos aqui de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua participação, bom dia. Bom dia. Bom, qual é a principal dificuldade? Está havendo aí ainda essa dificuldade que já se estende aí desde o início do ano praticamente? Sim, em primeiro lugar, bom dia aos telespectadores da RIC TV. E a gente gostaria de esclarecer, hoje é o Dia Nacional de Advertência aos Planos de Saúde. O que significa isso? A gente quer mostrar à população a real situação em que se encontram as operadoras de plano de saúde no Brasil, né? Onde elas têm tido um aporte de lucros monumental, né? Dados do ANS mostram que as empresas operadoras de planos de saúde suplementar lucraram praticamente 60 bilhões nos primeiros 3 trimestres do ano passado. Enquanto isso, os nossos custos de consultórios e clínicas aumentaram e não tivemos uma remuneração adequada. Isso gera uma situação de insatisfação dos profissionais, uma dificuldade de descredenciamento, vontade de não atender. E esse dia ele não visa, digamos assim, afrontar a população. Muito pelo contrário. Certo. O médico é aliado da população, o médico ele vive para o paciente. Então a gente não quer deixar de atender. Nós continuamos atendendo, mas mediante cobrança da CBHPM, Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, vigente e plena. Exemplo, consulta, o médico atende, cobra R$65, que é o valor da consulta pela CBHPM, certo. Emite recibo e orienta o paciente a procurar ressarcimento junto à operadora ou junto à PROCON. Entendi. Então isso que o sindicato está orientando então os profissionais. Exatamente. Em Santa Catarina começou mais cedo, que nós temos uma Assembleia Geral dos Médicos que decidiu já em janeiro desse ano tomar essa conduta. Certo. Então isso que a Plano Nacional começa hoje, nós já começamos há alguns meses. Agora, na verdade também, o senhor estava falando agora do descredenciamento, né? Desses médicos do plano de saúde também. O senhor já tem ideia de quantos médicos já se descredenciaram? Não tenho ideia, mas, por exemplo, especialidades como pediatria, que vivem basicamente a partir de consulta, né? A insatisfação é muito grande, é generalizada, né? Então, quando existe procedimento, não é tão difícil, mas quando é basicamente só consulta, a insatisfação é muito grande. Já tem especialidades em que o paciente só não consegue mais consulta com essas operadoras, né? Claro. Vale lembrar que não são todas as operadoras, são aquelas operadoras que não têm acordo com as entidades médicas, né? Entendi. Então, são basicamente quais são? A GEMED, algumas operadoras regionais, e o Grupo Unidas, que é um amplo leque de operadoras como CACI, Saúde Caixa, GEAP e outras mais. E como é que o sindicato agora tenta então pressionar para que haja então uma modificação, uma mudança nessa questão dos planos em todas essas reclamações? Isso passa por uma conscientização da classe médica, quer dizer, os profissionais médicos têm que acordar para a realidade que estão, né? E passar a agir de forma positiva em prol de um bem da própria classe e da população, quer dizer, aderir ao movimento, né? E tentar negociar com as operadoras, a gente quer negociar, e chegar a um consenso em que todos saem satisfeitos, né? O paciente atendido, profissional bem remunerado e as operadoras podendo trabalhar de uma forma equilibrada, quer dizer, não se concebe que as operadoras venham a ter prejuízo, mas ninguém quer, por exemplo, que o trabalho barato do médico esteja pagando um lucro desmedido dos acionistas do Bradesco. Claro. Por exemplo. Agora, tem uma previsão, por exemplo, de uma nova reunião, de um novo acordo, uma nova negociação para isso? Não temos notícia por parte do Grupo Unidas, por exemplo, de vontade de negociar. Quer dizer, isso está com eles, né? Eles têm que sentir que a situação é séria. Certo. Nós não estamos brincando em relação a isso e a gente quer realmente que a classe médica se conscientize e que a população também tome consciência da real situação disso, né? Nós não estamos contra a população. E é bom deixar bem claro que situações de urgência, emergência e tratamentos que não podem ser descontinuados, por exemplo, tratamento oncológico, hemodiálise, tratamento de AIDS, etc., continuam normalmente. Certo. Unimed e SC Saúde estão fora, estão sendo atendidos normalmente também.
Maravilha. Então, as pessoas que quiserem mais informações, tem um site também para poder buscar essas informações. Tem o site do sindicato, www.simesc.org, né? Onde pode obter maiores esclarecimentos, ver quais são os planos que não estão sendo atendidos, né? Ok, maravilha. Doutor Leopoldo Bach, que é o tesoureiro aqui do Sindicato dos Médicos, a gente agradece a sua participação aqui no SC no Ar. Muito obrigado, Alexandre, foi uma satisfação. Um bom dia. Um bom dia para o senhor e também um bom evento, né? Obrigado.